A análise narrativa remonta primeiramente ao filósofo grego Aristóteles com sua obra Poética, e, em segundo, a perspicácia de Agostinho de Hipona em observar a importância dada pelas narrativas bíblicas aos detalhes. Eu costumo dizer isso. Numa narrativa bíblica, se um lugar não é mencionado, isso é importante. Se um lugar é mencionado muito, então isso é muito importante. Pela análise narrativa, por isso que não é adequado você inserir um detalhe que não está sendo mencionado no texto, porque se não é mencionado, esse é um detalhe importante. Aproveitando essas observações de Agostinho, a análise narrativa explora a maneira como se concretiza a narratividade e que funções assumem os detalhes do texto. Você vai observar personagens, você vai observar lugares geográficos, todos os detalhes narrativos. Da mesma forma que, como o professor Leonardo falou, né, os métodos eles têm sempre alguém que é pai ou apadrinha, né? Não obstante a análise narrativa ser muito antiga, ela não deixa de ser uma ciência nova, pelo menos para a questão bíblica, devido a esse referencial que é Robert Alter, com a sua obra A Arte da Narrativa Bíblica, de 1981, que nós temos traduzido em português. Detalhe é que lá em inglês já está na segunda edição e aqui nós só temos traduzido a primeira edição. A segunda edição ele deu uma enriquecida. E por que é importante essa obra? Porque foi a primeira aplicação importante e sistemática às narrativas bíblicas. Se Robert Alter não foi o primeiro a se perguntar como a Bíblia conta suas histórias, isso você já tem, já na década de 60, 70, mas com ele, pela primeira vez, um estudo passava sistematicamente em revista as características próprias da narração bíblica. Analisando personagens, lugares, cenas, chega-se ao enredo. O enredo ou trama, na proposta da análise narrativa, segue um esquema quinário. Deixa eu só fazer uma observação. Aristóteles, ele chega a dizer simplesmente que você pode dividir uma narrativa em 3 etapas. Só que Robert Alter começou uma análise que foi desenvolvida depois por outros, né, como Jean-Louis Scar, né, Sonnet, e aí chegou-se o Daniel Marguerrat, né, que é um grande expoente francês também da análise narrativa, e aí chegou-se a um esquema quinário, ou seja, dividido em 5. Nós temos uma situação inicial ou exposição, o nó, a ação transformadora, o desenlace e a situação final. Rapidamente aqui, o nó é o complicador resolvido no desenlace. O momento de virada da trama ocorre na ação transformadora e a situação final contrapõe-se à inicial. Veja aqui um exemplo que eu coloquei na minha tese de doutorado, para 2 Reis, capítulo 1, versículo 1 ao 18. Tá? Ali, a situação inicial explicita quem deflagra toda a ação, que é o rei Acasias, e ambienta a narração, respondendo a 4 perguntas. Temporalmente, quando? Após a morte de Acabe. Espacialmente, onde? Em Samaria. O que aconteceu? O rei sofreu uma queda com consequências graves. E qual situação a narrativa visa modificar? A consulta ordenada pelo rei a Baal-Zebub. Essa é a situação inicial. Depois você tem um nó ou complicador, que constitui desencadeamento da ação, quando começa a ação dramática. O mensageiro de Adonai envia Elias a interceptar os mensageiros do rei e, assim, impedi-los de lograr êxito da consulta a Baal-Zebub em Ecrom, ordenada por Acasias. E, por sua vez, Acasias vai mandar tropas para impedir que Elias impeça os mensageiros. A complexidade vai, então, se acentuando em torno de uma questão a ser elucidada. Afinal de contas, quem reina em Israel? Não está falando de Acasias, não está falando de Elias, mas o confronto entre Adonai, o Senhor, e Baal, que a palavra Baal, no cananeu, também significa Senhor. Então, a pergunta que se faz na narrativa é: quem reina em Israel? O Senhor ou Baal-Zebub? A ação transformadora ou clímax. A ação transformadora é quando você tem aquela virada dentro da narrativa.
Aqui altera-se a situação inicial. Não a Baal-Zebub, mas o rei deveria, desde o início, ter consultado a Elias, pois há, de fato, Deus em Israel. Nota como essa frase vai se repetindo na narrativa, porque quer salientar isso. O mensageiro de Adonai, que desencadeara todo o nó narrativo lá no versículo 3, reaparece justamente aqui no versículo 15 para a ação transformadora. E notem que anjo é um mensageiro. Então a narrativa a todo momento joga com os mensageiros da parte do rei Acasias e o mensageiro de Adonai, o mensageiro do Senhor. Desenlace ou resolução, desfecho. Aplica-se aqui a ação transformadora. No desenlace, você tem essa aplicação. Quando Elias se apresenta ousadamente diante do rei. Como etapa simétrica do nó, o rei, tão ativo ao mandar mensageiros e capitães, tão falante lá no início, ele se apresenta aqui totalmente impotente do homem de Deus e mudo. Então, note que como é interessante. Numa pregação, não seria adequado eu querer pressupor o que Acasias teria dito, porque o texto bíblico, a narrativa bíblica quer salientar que o rei está mudo diante do profeta de Deus. Porque é necessário que o rei ouça em silêncio a palavra profética diretamente do homem de Deus. E a situação final, diametralmente oposta à situação inicial, o comentário à guisa de conclusão do narrador expõe o reconhecimento do novo estado depois que a tensão narrativa foi acalmada. Com a eliminação da dificuldade posta pelo nó, se o rei tinha expectativas de vida na situação inicial, confronta-se agora com a morte. Para Acasias, o final, entre aspas, não é feliz, mas tudo porque ele fez uma complicação lá no início da narrativa. Aqui estão as referências, tá? O professor Leonardo falou no início com a necessidade de diálogo do método histórico crítico com esses métodos sincrônicos, e eu fiz isso aqui na minha tese de doutorado, em que eu comecei utilizando o método histórico crítico para os capítulos 1 e 2 de 2 Reis, e eu terminei usando a análise narrativa, com importantes ponderações pastorais. Pelo grupo de estudos de análise retórica, está disponível gratuitamente aqui nesse link.